Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Continuamos com o nosso estudo bíblico. Hoje nós temos o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Esse capítulo 3 ele é composto de 35 versículos. É um capítulo médio, né? Na primeira leitura que nós fizemos do mapeamento deste capítulo, nós chegamos na seguinte divisão. Vocês façam a divisão de vocês. Podem seguir a minha aqui, mas façam a divisão de vocês no que vocês acharem mais fácil. Nós temos, a partir do número 1, nós temos Jesus na sinagoga com um homem de mão seca. Já no versículo 7, nós temos que Jesus retira-se para o mar. No 13, Jesus sobe ao monte e escolhe os 12 apóstolos. No 20, Jesus ele entra numa certa casa. E no 23, ele conta algumas parábolas. E no versículo 31 seguintes, nós temos a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus do lado de fora, tentando falar com eles, né? Numa segunda leitura, nós temos a busca pelos nossos 4 elementos do texto, né? Os princípios eternos, as ordens, as promessas e os fatos interessantes ou fatos relevantes. Como princípio eterno, eu separei aqui o 13 e o 14, que é no momento em que Jesus escolhe os seus 12 apóstolos. 13 e 14, depois subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram a ele. Designou 12 dentre eles para ficar em sua companhia. Ou seja, por que é um princípio eterno? Porque Jesus quis fundar a sua igreja sobre 12 apóstolos. E Jesus quis fundar a sua igreja imitando este número de 12, recolhendo 12 pessoas, para que com 12 pessoas ele também fizesse uma emulação das 12 tribos de Israel. Então, esse número 12 é um número muito importante na Bíblia, é um número muito importante, muito significativo, e Deus quis fundar a sua igreja sobre este número 12 apóstolos. E chamou, vai dizer a palavra, que ele chamou os que ele quis. Ele chamou todos aqueles que ele desejou, todos aqueles que ele quis. Nesta divisão, nós vemos que Jesus chamou um chefe para os seus, né? Pedro, que mais amou o Senhor, vai dizer a palavra, que é o discípulo o apóstolo que mais amou o Senhor. E, no entanto, ele negou o Senhor, né? Então, como é que o Senhor quis chamar aquele que ele o negaria? Ele sabia sim. Então, ele chamou os que ele quis. Chamou também Judas, que o traiu. Ele sabia que Judas o trairia. Sim, ele sabia que Judas o trairia. No entanto, ele o chamou. Ele deu a chance para Judas. Ele deu uma oportunidade para Judas e amou Judas até o fim. Então, ele chamou os que ele quis. Isso é um princípio. Nós vemos também que no 23 a 25, em que Jesus conta algumas parábolas. Vamos ver o que vai dizer isso aqui. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Este é um princípio. Isso é algo que não muda. Todo reino dividido, ele cairá. Todo reino que estiver dividido contra si mesmo, ele vai ruir. Isso é um princípio. Isso é um princípio eterno. Isso aconteceu ontem, acontece hoje e acontecerá sempre, se caso esse tipo de coisa acontecer. Por isso que é um princípio eterno. Então não pode subsistir um reino que está dividido contra si mesmo. O reino de Satanás não pode subsistir se ele estiver dividido contra si mesmo. Assim como também é uma advertência para a nossa igreja. A nossa igreja ela não pode subsistir se ela estiver dividida. Então, você está dizendo que a igreja pode ruir? De forma alguma. Eu estou dizendo exatamente o contrário. E é o que nós professamos no nosso credo. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Ou seja, a igreja não pode ser dividida. A igreja não pode estar dividida, porque está no nosso credo. Está naquilo que nós acreditamos. A igreja é una. Por quê? Porque Jesus é a cabeça da igreja e nós somos os seus membros.
Então, qualquer instituição que estiver dividida contra si mesma, ela vai ruir necessariamente. Por quê? Porque é um princípio. É um princípio eterno de que ruirá aquilo que estiver dividido. Depois nós temos no número 35, em que Jesus é procurado pela sua mãe e pelos seus irmãos. No 35 nós temos: aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isto também é um princípio extremamente consolador. Jesus está nos colocando na qualidade de seus mais próximos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Isso poderia até ser uma promessa, mas eu coloco aqui como um princípio, porque isto está decidido desde o início do mundo. Serão considerados filhos, filhas e mãe de Jesus aqueles que fizerem a vontade de Deus. Serão considerados os seus mais próximos. Depois nós vamos para as ordens. Nós vemos uma ordem no 14:15, que é no momento em que Jesus escolhe os 12. Vamos ver o que diz o 14:15. Designou 12 dentre eles para ficarem em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Ou seja, eles são enviados, Jesus escolheu e os enviou para que os demônios sejam expulsos por meio deles. É uma ordem do Senhor. Jesus os ordena para isso. Jesus veio para tirar Satanás do mundo e nomeou seus discípulos para que eles fizessem a mesma coisa, expulsar Satanás do mundo. Depois nós vemos na parte de algumas parábolas, no 28, 29, nós vemos uma ordem. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo aquele que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão. Fiz uma confusão aqui. Isso é uma promessa. O 14:15 também é uma promessa, queridos. Também é uma promessa. Considerem como uma promessa. Então vamos lá. Isso é uma promessa. 28, 29 é uma promessa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. É Jesus prometendo. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. A blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Por quê? Porque você sabe da verdade, e sabendo da verdade, você conscientemente renuncia a essa verdade. Quando os fariseus disseram que é pelo espírito imundo que Jesus expulsa Satanás, é pelo espírito de Beelzebul que ele expulsa Satanás, eles já sabiam que Jesus era o Messias, mas conscientemente eles fizeram com que não estivessem sabendo e conscientemente blasfemaram contra o Espírito Santo. Eles viram o Espírito Santo, mas blasfemaram contra o Espírito Santo. Então é um pecado consciente, é um pecado eterno e é um pecado passivo de não ser perdoado. Por quê? Porque ele não pode ser perdoado. É impossível ser perdoado aquele que não quer ser perdoado. E nós vemos depois no 33, 34, também em algumas parábolas, e correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor deles, disse-lhe: Eis minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isto também é uma promessa. Nós colocamos como um princípio, mas também é uma promessa. Perdão, é 33, 34. Ele respondeu-lhe: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse-lhe: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. A promessa de nós sermos considerados mãe e irmãos do Senhor quando nós fizermos a vontade de Deus. Agora sim, depois deste ato falho freudiano,
nós vamos para as ordens, né? Nós separei aqui 3 ordens. A primeira ordem está no versículo 3, em que Jesus estava na sinagoga quando daquele homem de mão seca. Ele diz ao homem da mão seca: vem para o meio, ou seja, vem para perto de mim. Vem para perto de mim que eu quero curá-lo. Isso é uma ordem. Depois nós vemos o versículo 5b também nesta mesma situação do nosso mapa. E contristado com a dureza de seus corações, diz ao homem: estende a mão. Ele estendeu-a e a sua mão foi curada. 2 ordens. Vem para o meio. Depois, estende a mão e a sua mão foi curada. Depois nós vemos a terceira ordem, está no momento em que Jesus se retirou para o mar, está no 9. E ordenou a seus discípulos que lhe aprontassem uma barca para que a multidão não o comprimissem. Por que Jesus deu essa ordem? Veja, lembrem-se sempre que Jesus disse, naquela primeira cura, Jesus advertiu aquele homem de que não contasse a ninguém. Por que Jesus queria que não contasse a ninguém? Jesus também adverte aos demônios, ordena aos demônios para que eles não falassem que ele era o Filho de Deus, que ele era o enviado do Senhor. Por que ele faz isso? Porque se ele não fizesse isso, ele não conseguiria cumprir bem a sua missão, ele não conseguiria cumprir favoravelmente a sua missão. Por quê? Porque as multidões se juntariam procurando as curas, procurando os milagres, procurando os prodígios. E Jesus não veio fazer só isso. Jesus veio curar o coração do homem, Jesus veio perdoar os pecados dos homens. Então, por isso que ele queria o silêncio, por isso que ele queria o escondimento, por isso que ele queria fazer essas coisas de forma mais escondida. Mas, como não foi obedecida a ordem do Senhor, as multidões comprimiam o Senhor. E ele já não conseguia falar mais com tanta liberdade. Então, por isso que Jesus ordena aos discípulos: preparem a barca. Por quê? Preparem a barca para que eu fale a essas multidões do meio do mar. A missão de Jesus, ela vai continuar, mas com alguns atropelos, com algumas dificuldades. Depois nós vemos os fatos interessantes, separei também 4 fatos interessantes, na verdade. Quando Jesus estava na sinagoga, separei o 4 e o 6. Então perguntaram-lhe: é permitido fazer o bem? Então lhes pergunta, é Jesus perguntando: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Salvar uma vida ou matar? Mas eles se calaram. Olha que versículo forte, né? Jesus provando que eles estavam colocando as coisas fora dos seus lugares, provando que eles estavam colocando o homem fora do seu lugar, colocando a lei acima do homem, colocando a lei como um fardo em cima do homem. Então Jesus, ele faz a pergunta mais natural: é permitido fazer o bem ou o mal? É permitido salvar uma vida ou é permitido que essa vida não seja salva, que se mate uma vida? E eles não puderam responder. Por que não puderam responder? Porque Jesus colocou-os em xeque. Jesus mostrou-lhes a verdade e eles não queriam ver a verdade. Por isso que eu achei um fato relevante. Depois nós temos 6. Saindo os fariseus dali, deliberaram logo com os herodianos como o haviam de perder. Ou seja, depois de serem pegos na sua própria astúcia, na sua própria ignorância, podemos dizer assim, depois de serem pegos na sua própria ignorância, depois de Jesus colocar a verdade na frente deles, que ia contra o pensamento deles, eles se ensoberbecem em seu coração. E ao invés de se curvar à verdade, eles procuram matar aquele que diz a verdade para eles, matar aquele que lhes mostrou a verdade, e no caso de Jesus ainda mais, matar aquele que é a própria verdade. Por isso que eu achei um fato interessantíssimo. Depois nós temos o 8, na parte em que Jesus se retira para o mar. O 8 vai dizer o seguinte:
e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do além do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidônia, veio a ele uma grande multidão ouvir o que ele fazia. Pessoas de fora vinham, pessoas dos arredores vinham, os próprios fariseus, os próprios doutores da lei rejeitavam o Senhor, mas essa boa nova é uma boa nova tão maravilhosa, é uma boa nova tão fantástica, é uma boa nova tão espetacular, que pessoas de fora acorrem para vê-lo. Pessoas de fora veem essa maravilha, reconhecem essa maravilha e querem essa maravilha para eles. Ou seja, as cercas do povo de Deus, elas são alargadas. O Senhor adota toda a humanidade, o Senhor chama toda a humanidade para ter com ele, e ele recebe a todos. Por isso é um fato interessante. Depois nós temos o 12, em que Jesus, no nosso mapa, está no momento em que Jesus sobe ao monte para escolhê-los. Vamos ver o 12 aqui. Não, perdão, um pouco antes, né? O 12 é um pouco antes, quando Jesus ainda estava na barca. Ele os proibia severamente que o dessem a conhecer. Mais uma vez, né? Jesus proibia que lhe dessem a conhecer. Jesus proibia aos espíritos imundos que dessem Jesus a conhecer. Por quê? Porque Jesus tem que fazer uma missão mais acautelada, mais quietinha, mais, vamos dizer assim, na surdina, né? Sem que tenham grandes multidões. Jesus não queria grandes multidões, Jesus queria curar os corações e designar as pessoas para que por essas outras pessoas os corações fossem curados. Mas, como havia o espetáculo do milagre, como havia o espetáculo das curas, Jesus já não podia mais entrar publicamente sem que fosse amassado pela multidão. Então, é por isso que Jesus silenciava os demônios e pedia para que quem fosse curado não revelasse. E às vezes os demônios obedecem, né? Os demônios obedecem à voz do Senhor, mas quem é curado não obedece à voz do Senhor e acaba espetacularizando toda a ação do Senhor, e isso atrapalha a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que eu achei um versículo interessante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.